Boa noite, meus queridos. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais um bate-papo de quinta-feira. Hoje vamos receber de novo a querida Márcia Baja. Já esteve aqui conversando outras vezes, mas tem um bom tempo que a gente não conversa. Acho que já deve ter um ano da nossa última conversa. Então, esse tema da física quântica, como quem me segue já sabe, é um tema que deságua na espiritualidade. A física quântica, ela naturalmente chega à espiritualidade porque ela tem uma visão mais ampla do universo. Lúcia, Maria Lúcia chegando aí, tá de aniversário hoje, parabéns, que alegria você tá aqui no dia do seu aniversário, espero que você goste muito da live. Então, como eu estava dizendo, a Bruna também, boa noite, querida. Ixi, quanta gente querida chegando, não vai dar tempo aqui de falar o nome de todo mundo, mas sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. E essa semana eu vou dar mais um presente para vocês. No domingo nós vamos fazer uma live também. Aguardem que a partir de amanhã ou depois eu já passo a divulgação para vocês. A Márcia já chegou, deixa eu mandar ela. Então, eu estava falando dessa relação, né, da física quântica com a espiritualidade, que é algo que acontece muito naturalmente. Márcia já chegou, que alegria! Tudo bem, querida? Oi, Eliane, boa noite. Também estou super feliz. Mais Ai, esse que bom. convite, mais essa oportunidade de conversar com você e com todos que estão chegando. Que bom. Que bom. Desativei os comentários um pouquinho, gente, para não ficar ali as letrinhas no rosto da Márcia, né? Depois eu ativo no final, caso vocês tenham alguma pergunta. Então, Márcia, muito obrigada. Eu estava falando aqui com o pessoal, acho que já tem um ano da nossa última conversa, né? Acho que foi no início do ano passado, a última vez que a gente conversou, Por aí, já são alguns né? meses, sim. Passa muito rápido. E a Márcia já sabe, eu sou fã do trabalho dela, né? Acho que a Márcia tem uma fala muito profunda, né, Márcia, nesse sentido de nos despertar, né? Então, por isso, hoje eu propus esse tema, né, da gente iluminar os enganos da mente e como que a gente pode ver isso dentro desse paradigma da física quântica. Então, te passo a palavra se você quiser começar a falar um pouquinho sobre como a nossa mente nos engana, né? Hum, Na verdade, não tem alguém que nos engane, né? Na verdade, somos nós, como consciência, distraídos, distraídas, É. né, por dentro das experiências, né? Uhum. Então, eu gosto assim de apresentar, né, a, a dinâmica da mente, da consciência com as suas experiências, mais como um ato lúdico, né? Assim, Uhum. esse se confundir, né, como um Uhum. ato lúdico do que como algo pesado, Uhum. negativo, né, como se Uhum. tivesse algo, quando a gente fala de engano, fala de Uhum. ilusão, fica pesado, né? Pode surgir Uhum. uma tensão dentro de É. nós para tentar combater alguma coisa que está errado. É que não tem Uhum. nada de errado ocorrendo. O que acontece é que é como se a gente estivesse dentro de um jogo, de uma brincadeira, aonde não nos foi apresentado o ambiente completo do jogo. Como que as coisas acontecem,
quais são as peças, quem joga primeiro, quem joga depois, as liberdades, ó, tem regras, mas tem umas liberdades, você pode pular 3 casas para cá, 3 casas para lá. É. Então, tem uma dinâmica relacionada ao mundo interno que a gente não aprende de berço, Uhum. né? A gente não aprende na família, na escola. Então, os exercícios contemplativos, como a meditação, eles nos dão a oportunidade de fazer contato agora com o panorama completo, né? Da Uhum. onde as coisas estão ocorrendo, como nós participamos, as nossas liberdades. Então, Uhum. é mais dentro dessa perspectiva que a gente poderia conversar, né? Uhum. Ah, maravilhoso. Eu acho perfeito. Porque é bem importante realmente tirar essa ideia de que tem algo a se resolver, né? Com certeza, isso aí a gente já começa por um viés errado, né? Porque, assim, a gente percebe que hoje é como se a gente tivesse dois vetores, assim, né? A gente tem um vetor da normalidade que está caindo, né? Porque a normalidade está cada vez mais confusa, né? O que a gente chamava assim de normal está em declínio, né? As pessoas cada vez mais doentes psicologicamente, o mundo cada vez mais desconectado, né? As pessoas mais desconectadas de si. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esse vetor, né, dessa normalidade caindo, a gente vê também que tem um movimento de ascendência também, né? A gente percebe um movimento vindo de vários locais, assim, de várias frentes diferentes, nessa procura de uma expansão de consciência, de olhar as coisas de uma forma mais profunda, que talvez seja assim o próximo passo realmente que o universo, assim, que o momento, né, está nos convidando. Que qual seria esse próximo passo? Seria ir além do pensamento, né? Seria sair dessa identificação, né, com os personagens, né? Como você falou, tem esse jogo que a gente entra, mas nem percebe e não tem muita clareza das regras, né? Como você disse, pode pular 3 casas, pode pular 4 casas, né? E a grande regra é que não tem regras, né? É que, na verdade, a gente tem as infinitas possibilidades, né? Mas a gente não se dá conta, né? Isso. Eu tenho também usado essa linguagem, né, entre o céu e a terra. É Uhum, assim que eu acho interessante o uso da linguagem também, uhum, né? Porque dependendo da linguagem, a gente pode reduzir, né, o ambiente da conversa, mas a gente pode ampliar. Então, uhum, eu tenho apreciado muito falar sobre a mente, sobre os processos internos, usando a própria linguagem do corpo e da natureza. Por uhum, quê? Porque, como você falou, o mundo está dando sinais de caos, né? De uhum, urgências, de uma necessidade de transformações profundíssimas e urgentes. Aí eu fico uhum, aqui, às vezes eu penso assim, olha onde é que a gente se meteu, a gente precisa de transformações profundas e urgentes. Isso não é uhum. qualquer coisa. É, É como ser profundo e ao mesmo tempo veloz é. para atender as necessidades desse momento, né? Uhum, Então, eu tenho percebido que usar a linguagem do corpo e da natureza como reflexo das estruturas internas e sutis pode nos dar essa aceleração. Então, a gente pode viver transformações internas profundas que são necessárias e por estarmos usando uma linguagem do céu, da terra, das forças naturais, do próprio corpo, que daqui a pouquinho eu vou falando um pouco mais, né?
Isso já nos conecta ao mundo, à natureza, ao coletivo, ao próprio corpo que precisa ser cuidado. Uhum. Então, nesse nosso mundo que até hoje foi sendo construído a partir de ideias sobre a vida, sobre onde deveríamos chegar, o nosso corpo foi sendo esquecido. O nosso Uhum. corpo ele foi sendo tirado da sua condição natural, das suas necessidades naturais e foi sendo colocado a serviço desse mundo projetado, né? Então, isso Uhum. que você falou, por que que a gente está vivendo esse caos? Porque a gente projetou um mundo, a gente Uhum. projetou uma vida e nós Uhum. nos esquecemos do que há de mais natural que pode reger a nossa inteligência, nos garantindo sanidade, né? É, Então, perfeito, é isso mesmo. É, no meu trabalho com a física quântica, eu tenho cada vez mais enfatizado a meditação, né? Tenho cada hum, vez mais oferecido a meditação, porque a física quântica ela trabalha o aspecto da visão, né? Ela quebra alguns paradigmas assim que nos mantêm estacionados, né? Mas aí depois a meditação é que vai trazer isso, né? Eu brinco assim, a gente primeiro tem o aspecto da visão, onde a gente aprende com o cérebro, né? Digamos assim. E depois as nossas células vão aprender. Aí quando a gente vai para a meditação, aí a gente vai levar aquilo para as células, né? Aquele conhecimento. E essa questão do corpo, a gente realmente, a meditação é totalmente experiencial e é como se a gente alinhasse ali, né? Porque a gente passa o dia assim, o corpo está num lugar, a mente está em outro. Né? Eu, pelo menos, tenho essa experiência quando eu vou meditar, assim, né? Falo, ai, que bom, agora eu trouxe mente e corpo para o mesmo lugar. Até que, isso. enfim, porque é como se a gente passasse o dia meio picado, assim, né? Meio É, esparramado, né? esparramado. Isso. Exatamente, né? Então eu É. percebo isso nessa construção de mundo que nós fizemos. Então nós projetamos um mundo e daí nós tomamos o próprio planeta e os nossos corpos para construir esse mundo. Então Uhum, o que a gente vê fora são as crenças que foram surgindo ao uhum, longo do tempo, né? Então o uhum, que que acontece ao longo do dia? Nós temos também uma rotina projetada. Ela não é um fluxo natural uhum, da consciência assentada sobre o corpo, do corpo assentado sobre a terra, e nós com uma visão prática relacionada com esses ciclos naturais. Hoje a gente uhum, tem uma ideia de que visão prática é cuidar desse mundo projetado. Então, cuidar dos serviços, do pagamento dos serviços, da produção daquilo que eu acho que tem que ser produzido, do ritmo que as coisas têm que ter para eu alcançar certos números. Então, você veja, tudo isso é um mundo abstrato, não é um mundo natural. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê as coisas ocorrendo em diferentes tempos. As coisas têm uhum, seu tempo, né? As estações do ano, o uhum, florescer, o cultivar, né? Os animais, como eles se comportam, e o nosso próprio corpo, né? uhum, Então, durante o dia, é isso que ocorre, né? A gente está com a mente a serviço desse mundo construído e o corpo a uhum. serviço dessa mente, né, É. viajando por esse universo de projeções. Então, quando a gente medita, a gente acaba fazendo esse realinhamento. Então, a nossa presença, a nossa consciência esparramada no mundo das ideias, ela enfim ganha um fôlego e ela pode descansar em carnes frescas, carnes orgânicas e frescas, as nossas carnes. Mas nas Uhum, primeiras vezes que a gente vai meditar, a gente não encontra carnes frescas e orgânicas. A gente encontra o próprio corpo danificado em função das ideias que a gente estava cultivando. Então, as uhum, primeiras vezes que a gente medita, tanto a mente como o corpo
é como se eles não se encontrassem. É como se tivesse um fio desencapado e aquilo fosse muito desconfortável. A gente, né, sentisse até que aquilo parece uma maldição. O que eu estou fazendo nesse lugar tão apertado? Uhum, Mas você uhum, veja que contradição. Como assim um lugar apertado? Sou eu comigo? uhum, O que eu ando fazendo da minha vida que estar assentada em mim, no meu corpo, parece um lugar apertado e tão desconfortável? Mas daí uhum, aqui precisamos de boas instruções e paciência e uhum, continuidade. Porque daí devagarinho vai surgindo esse alinhamento. A consciência sentada sobre o corpo, um ajudando o outro a ter saúde e sanidade. Daí tem os métodos, né, que são vários. A gente vai encontrar diferentes escolas com diferentes métodos de meditação, mas todos eles querem chegar num lugar, né? Então a uhum, mente aberta e repousada em si mesma, o corpo relaxado como um assento para essa mente aberta. uhum. Isso é maravilhoso. E você descreveu muito bem, né? Esse desconforto inicial que a pessoa sente, né? É importante a gente ter consciência disso para também não idealizar, né? Criar uma expectativa em relação à meditação. E aí, realmente, é uma prática, como você falou, uma prática de paciência, uma É, prática de acolhimento, né? isso. Então, esse é um ponto que eu busco trabalhar bastante com os alunos também na física quântica, que é a questão da aceitação, né? A gente pode pretender que as coisas sejam diferentes, mas o que você tem hoje, você tem que aceitar completamente, né? Você tem que aceitar, acolher, porque senão a gente dissipa uma energia, né? Enquanto a Isso. gente resiste, enquanto a gente né, renega aquilo, a gente fica ali dissipando uma energia e olha quanta energia que pode ser economizada, né? Que pode ser salva. E imagina você jogar essa energia toda numa direção que vai te trazer realmente algo que vai te beneficiar. É muita Isso. energia. Então, é bacana esse aspecto da física, né? Da conservação da energia. A gente vê que a energia, ela é pura, né? Ela brota. É, Então, nós é que vamos dar esse direcionamento, né? A partir dos nossos condicionamentos mentais, né? Porque isso. a gente não percebe a liberdade. Mas Isso. nós temos sempre essa liberdade, né? Isso. O exercício contemplativo ele vai revelar isso, exatamente como você falou, né? Quando a gente senta para meditar, a gente vai exercer a observação silenciosa. Por isso a gente nem deveria se debater aqui falando como deveria ser a meditação, né? Uhum, Porque o que vai acontecer? É tentador, é uma tentação. A gente vai trazer para dentro da meditação os mecanismos que a gente usa para se relacionar com o mundo. E uhum, aqui na meditação, nós vamos usar ferramentas extraordinárias. Não são as ferramentas da interação com as coisas, né? Quando a gente julga se aquilo é bom, se uhum, aquilo não é bom, como as coisas deveriam ser, em que tempo eu deveria alcançar tal e tal tipo de concentração. Não tem isso, não tem esse protagonismo dentro da meditação. uhum, O nosso, nós vamos usar, é, ganhar, né, um lugar e um papel dentro da meditação que a gente nunca exerceu em experiência nenhuma. Por isso que é tão novo, por isso que é tão é, desafiador, porque é um lugar uhum, que a gente não exerceu ainda. Nós uhum, não, simplesmente não sabemos ser como o espaço é. Isso que você uhum, falou, acolhedor. Tá completamente consciente do que ocorre, né, no seu espaço, mas não interfere, dá espaço. é, Aqui a gente não precisa ter, por exemplo, surge raiva durante a meditação, surge a memória de uma situação.
parece que a gente dando espaço, parece que aquilo vai crescer. E é o contrário. O que faz crescer uma experiência, faz ela inflamar, é o meu envolvimento com ela. É justo o que você falou, é a energia que eu dou para aquela situação toda. É a conformação que a minha energia toma na relação com aquela experiência. Quando eu sou uma mera observadora silenciosa, que tem uma característica de espacialidade muito grande por dentro, eu simplesmente dou o espaço para a própria experiência se abrir e se dissipar. Então, tem um princípio muito lindo, mágico dentro da meditação, que talvez demore um pouquinho até a gente confiar nele, mas é a autodissipação, a autoliberação, a autoexpansão, né? Toda experiência, ela surge e vai expandir até o ponto em que ela, como uma nuvem. Tá? Então, esse é o exercício. Né? E aí é como você disse, você não aplicou energia nenhuma naquilo, você não fez esforço nenhum, você deixou a experiência se abrir, se resolver, se esclarecer, e aquela energia que estava compondo a própria experiência agora está disponível no próprio campo onde a consciência repousa. Então é um ganho enorme mesmo de energia, né? Olha, é fantástico. E isso que você muito bem colocou, né? A questão do espaço. Nós temos muita dificuldade de perceber o espaço, porque aí eu colocaria aqui dentro da questão da física quântica, nós temos a mente, ela tem esse condicionamento de se projetar para fora, de se projetar para as formas. Né? Então, só que aí a física quântica vem e diz que o mundo interno não é separado do mundo externo. Então, pera lá, né? As formas, elas não existem de forma independente, como a gente vinha acreditando, né? Então, isso seria um aspecto, né? Que a nossa mente escorrega, assim, que a nossa mente se engana. Porque, olha, eu vou convidar as pessoas que estão assistindo a live agora a fazer um experimentozinho bem rápido, assim. Olhem para o espaço que vocês estão, né? Para o ambiente que vocês estão. O que vocês vão ver? Né? Então, normalmente... bom, eu vou dar um minutinho para as pessoas olharem. Olhem e vejam assim, pensem rapidamente o que vocês conseguem ver nesse espaço. Então, normalmente as pessoas dizem, tem um quadro na parede, né? Tem sofá, tem almofada, tem tapete, né? Mas existe mais uma coisa nesse ambiente que a gente não reconhece, né? Que é o espaço. Né? A gente não nota o espaço que tem, né? A gente já vai direto nas formas. E nem a consciência que permeia esse espaço, né? A gente parece que nós estamos aqui dentro do corpo e, na verdade, pelo exercício da meditação, nós vamos reconhecendo devagarinho a natureza da consciência. E a gente vê que ela penetra as formas e envolve as formas. Então a nossa consciência ela não tem essa localização como os corpos nos levam a acreditar. Então até onde a gente enxerga é até onde vai a consciência também. Então esse próprio espaço, quando eu entro aqui e digo aqui é meu quarto de meditação, aqui é a cozinha, nesse momento a própria consciência permeia todo o espaço e dota aquele espaço daquela funcionalidade. E assim vão surgindo as rotinas, as utilidades, os significados. Daí chega um dia, você vai deixar aquela casa. Aí vai chegar uma outra pessoa, olha para tudo e diz, não, agora aqui vai ser a minha academia, vou fazer meus exercícios, aqui vai ser meu escritório. Então aquele espaço, ele continuou aberto, receptivo, para o exercício criativo das várias consciências que vão passando por ali.
né? E vão dotando os espaços de significado. Então, aqui eu diria que começa, é uma compreensão radical, né? Radical nesse sentido, isso realmente muda a nossa vida quando nós começamos a observar que é assim. E aqui o que que acontece? A meditação, ela extrapola o exercício sentado, parado, em retiro, isolado. A investigação, ela continua o tempo todo. Você mantém a tua observação silenciosa constantemente. E aí, o que que começa a acontecer? Todas as experiências ao longo do dia estão te falando sobre a natureza da realidade. Porque você está dentro disso, não tem como você não ver se você não tomar esse assento da observação. E aqui eu quero dizer mais uma coisa que eu sinto que é radical para a nossa mentalidade e para a forma acadêmica que a gente tem de fazer contato com o conhecimento. Então aqui você, nesse exercício da observação silenciosa, a realidade se revela para você. A investigação, na verdade, é você estar atento e atenta para ver como as coisas estão surgindo, se movendo, como que as coisas mudam quando você muda, quando as coisas mudam, você muda, né? Então, essa observação silenciosa abre esse campo de autorrevelação também. Então, a realidade se mostra para você como ela é. Você não precisa se esforçar, não precisa de uma inteligência especial. Você precisa de um posicionamento especial, que é estar aberto para ver. Ai, que perfeito isso que você falou. Me lembrou até uma questão da teoria quântica, que ela diz assim, as partículas quânticas, elas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Né? Isso é bem radical também. Eu acho que é porque você falou uma coisa aí radical. Eu associei aqui, porque né, no mundo clássico, né, na física clássica, as coisas têm lá o seu comportamento. Né? Agora, no mundo quântico, as partículas vão se comportar de um jeito ou de outro, dependendo da informação que eu tenho acerca delas. Né? Então, olha como que mistura esse mundo interno com esse mundo externo, né? Então, a física quântica mostra realmente que não tem essa separação, né? Que o interno, o externo, como você falou, a consciência, o absoluto, o relativo, o estreito, o ilimitado, na verdade está tudo emaranhado, tudo uma coisa brota, né? O limitado, ele brota do próprio ilimitado, que não tinha como ser diferente, né? E aí eu queria comentar de como é poderoso a questão da pausa, que você fala muito, né? Olha, eu sou fã, assim, número 1. Eu faço realmente várias pausas. E eu me lembro de você. Ó, Marcinha, ó, Márcia Baggio, olha a pausa. Porque a pausa, ela quebra o automatismo. É muito maravilhoso, né? Isso. Então, você começa o seu dia, você já entrou na forma, já entrou no pensamento, já entrou ali naquele condicionado. Só que tem um grau de liberdade ali que a gente não percebe, né? Ou não, eu posso, né, seguir fazendo aquilo naquele ritmo, ou não. Ou, de repente, esse condicionamento ele está te colocando um ritmo, a coisa do ritmo, né? Que você fala muito também. Mas aí você vem e coloca outro ritmo. E aí, plim, aquilo quebra, né? É muito bacana. Realmente é uma prática muito poderosa mesmo. Isso. Porque é uma maneira da gente voltar a essas infinitas possibilidades, né? Que é um ponto central da física quântica também, que mostra que as coisas não são definidas, né? As coisas são uma somatória de possibilidades. E aí, como você falou, vem uma pessoa, se relaciona com aquilo de um jeito, vem outra pessoa,
traz o conteúdo interno dela que é diferente, ela vai se relacionar com aquilo de um jeito completamente diferente. E isso nós podemos ver no nosso dia a dia, né? Como uma mesma situação, pessoas diferentes têm experiências completamente diferentes, né? Então, o tempo todo essa dinâmica mesmo, né? Do interno e do externo. Isso. Tá cortando a minha imagem? Tá me ouvindo, Eliane, ou não? Não, eu tô te ouvindo Tá? perfeito. Ah, tá Tô. bom. Tá, que bom. Sim, eu falo do poder da pausa, né? Porque para mim, se a gente tornar o exercício da meditação um exercício destacado da rotina, ele vai ter um É, certo resultado, é. mas ainda é um resultado limitado. Então, eu diria assim que quanto antes a gente consiga, né, que a gente conseguisse extrapolar o exercício da observação silenciosa da prática formal e levar isso para o cotidiano, para qualquer circunstância, é Uhum, muito melhor, é muito mais poderoso. E o poder da uhum, pausa entra nisso. Então, nós vamos ter momentos onde vamos fazer o nosso exercício em casa, em algum momento especial, mas a gente pode fazer pequenas meditações, ou seja, pequenos momentos de abertura a qualquer instante do dia, entre atividades e por dentro das atividades. E isso vai revelar o que você falou, o aspecto plástico da realidade, uma sensação de muita liberdade, né? De potência aberta. Então, a nossa criatividade aumenta, a nossa conexão com as coisas, o momento presente, com o que está sendo feito aumenta. Então, muitas qualidades brotam a partir desse exercício da pausa. uhum. E é muito poderoso, com certeza. Agora, esse ponto, né, que você trouxe da gente não separar a prática do cotidiano, isso é tão fundamental realmente, né? Senão a gente cria uma coisa assim, agora eu tiro meu sapatinho, eu sento na almofada e medito, né? Agora eu levanto da almofada, eu calço meu sapato e vou para a vida. Então fica como duas coisas separadas, né? Então, Isso. e realmente essas pequenas pausas, né? Essas pequenas meditações é o pulo, assim, né? Para a gente integrar isso no nosso, né? No Isso. nosso instante, né? No nosso agora. Porque a nossa mente, essa questão do agora, né? Veio essa questão do agora. Porque a nossa mente também um outro engano, né? É a questão do tempo. A gente pensa no tempo como uma linha, né? Onde eu tenho aqui o passado, para um lado passado, para o outro lado futuro, e a gente vai percorrendo aquela linha, né? Mas na verdade não é isso, né? Isso é uma visão clássica, né? A física quântica ela traz a questão do salto quântico, né? Da descontinuidade. Então, na verdade, o que existe é o agora, é esse momento presente, né? Então, a gente está sempre, a gente não está nessa linha, a gente está sempre nesse pontinho único que é o agora. Isso. Porque o passado, o que é o passado? O passado é uma memória, né? A nossa mente, ela carrega, ela tem essa capacidade de memória. Só que a memória também, vale ressaltar aqui, né? Que a memória não é do evento, a memória é da nossa reação ao evento. Né? O que a gente grava na nossa mente é a paisagem mental que nós criamos diante daquele evento. Né? Então a gente vai pulando, né, de forma descontínua para esses momentos. E o passado, o futuro, né, que estão atrelados ao pensamento, né, estão atrelados à historinha, né, aquela história que a gente conta, né, que a gente cria.
e se aprisiona, né? Esse é que é o problema. Porque, como você disse, isso tudo é lúdico, na verdade, né? Isso tudo é a própria consciência, né, se manifestando. Mas o problema é que a gente acaba sofrendo dentro disso, né? A gente não percebe, a gente desconecta desses graus de liberdade que a gente tem e acaba ficando num espaço estreito, né? Onde a gente acaba experienciando muito sofrimento. Isso, e a gente perde principalmente essa qualidade. Tem uma qualidade no momento presente que é justo o que nos dá chão, nos dá contentamento, nos dá possibilidades. E quando a minha mente está projetada, tentando corrigir algo do passado ou organizar algo para o futuro, surge o medo, surge a insegurança. Então, essas emoções que nos afligem, elas são fruto desse deslocamento da consciência, quando ela se retira do corpo, do chão, das ocorrências desse momento. Então, se deixar tocar pelo corpo desse momento, pela respiração desse momento, pelas experiências desse momento, nos dá paz, nos traz tranquilidade, porque, de forma geral, no momento presente, é onde estão todos os recursos para eu fazer qualquer coisa da minha vida. Então, não tem outro lugar, realmente nunca vai ter. A todo instante nós estamos nesse mesmo lugar, né? Como se fosse um eterno presente, né? Só que esse eterno presente, o eterno, ele é... Oi, agora falhou. Oi, agora pulou um pouquinho a sua voz. Oi, Agora voltou. Mas não tinha pronto. acontecido ainda. Agora que aconteceu. Isso. Então eu estava falando, né, que esse eterno presente, ele é um eterno campo de mutações, né? Então, nessa eternidade, a vida está exercendo, né, a sua grande brincadeira, que é criar mundos, seres, experiências o tempo todo, né? E nisso não tem monotonia. Então, quando a gente se desloca para o passado ou para o futuro, começa o sofrimento. Então, eu falo muito sobre isso, né? Para a presença ao corpo, para o corpo os pés, para os pés a terra, para a terra o grande espaço. E nesse espaço, então, a nossa consciência pode estar aberta, criativa, lúcida e lúdica. Isso que Então, você falou é maravilhoso. Isso que não você falou é sair. maravilhoso, porque a Terra, né? A gente tem essa sensação da Terra, mas a Terra está flutuando no espaço. A gente lembra disso? É, Né? A gente não se exatamente. lembra. Mas o que existe, na verdade, é um espaço amplo, onde a Terra é um pontinho azul, né? Isso. E a mesma coisa somos nós, né? Como eu falei, nós vamos olhando para a natureza, a gente pode ver tudo espelhado dentro. Então a nossa existência também é um pontinho de nada, num grande espaço, onde muitas coisas já ocorreram, estão ocorrendo e vão ocorrer. E nós temos uma visão muito grave sobre o nosso futuro, sobre o nosso encaminhamento de vida. Isso aqui é um sopro. E se a gente olhar para a realidade, para a vida como ela de fato é, a gente não deveria perder tempo com isso. A gente deveria estar desfrutando da vida, da forma como ela está fluindo. E a gente está projetando esse mundo super difícil. E depois, dentro desse mundo, a gente ainda tem que ter um papel, uma carreira, um sucesso. Isso não é natural. Não precisa ser assim. Não é assim. Nossa, que precioso isso que você falou, né? Isso aí realmente. Porque essa brincadeira, né, digamos assim, esse movimento da consciência é muito interessante, porque para a consciência experienciar, para ela ter, né, para nós termos consciência de alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que ter um objeto, né? Então, para a consciência
se experienciar, ela precisa ter um objeto para que ela esteja consciente daquele objeto. E para ter um objeto e ter consciência do objeto, tem que ter um observador que observa aquele objeto. Então, né, a consciência, ela naturalmente, ela faz esse jogo, né, do objeto e do observador. É a maneira, né, como ela se manifesta. Só que o problema é que nós, né, nos identificamos de forma muito estreita, né, ao objeto, ao pensamento. Isso. Mas daí tem esse exercício, né, Eliane? Tem o exercício da consciência repousar em si. Então, existe a possibilidade, né? Isso é um ato lúdico, criativo, possível e quase inevitável, né? Da consciência usar a própria potência e criar mundos e se relacionar com seus mundos. Mas existe um exercício nuclear, onde a consciência pode repousar consciente de si, consciente da sua potência, mas sem aplicar a potência em nada. Então ela pode ter, a gente pode ir criando vários momentos onde eu tomo consciência de que estou consciente, mas agora eu estou consciente de estar consciente. Eu não estou consciente que eu estou consciente do mundo. Eu estou consciente de que existe uma consciência. E ela pode descansar sobre si mesma e ficar ali alguns instantes. E esses instantes podem ir sendo nutridos e eles podem ir aumentando e vai surgir essa confiança que esse é o lugar de nutrição que nós estamos sempre buscando. Aqui a paz é natural. Aqui existe uma sensação de contentamento natural também. E aí quando nós nos movemos em relação ao mundo, pensamentos e emoções, muda a relação. Porque agora eu não tenho mais essa demanda energética, emocional, eu não tenho reivindicações a fazer para o mundo, porque eu encontrei esse lugar de autoequilíbrio, de autoassentamento. Isso assim, isso aqui também assim, é um salto. Com certeza. Que coisa preciosa, né? O que mais que a gente vai procurar nessa vida se não for esse lugar? Né? Senão, é como você falou uma vez, numa palestra sobre a roda da vida, né? Esse movimento cíclico que a gente fica buscando o quê? Nada. Nada. Exatamente. Se fala desse ócio ativo, né? Existe. E assim, isso até dá uma dor no coração quando a gente olha para o mundo e vê as pessoas exaustas se movendo constantemente. E, na verdade, elas estão como assim, o burrico lá com a cenoura, né, pendurada na frente dele, assim. Porque somos nós. Nós no mundo coletivo, temos crenças internas instaladas e vamos projetando essas crenças nas paredes, nos corpos, nas coisas. Mas, de fato, se nós vamos nos familiarizando com o silêncio, a gente vai ver que o mundo é a terra silenciosa flutuando nesse grande espaço. Não há essa loucura toda, a loucura não é natural. Ela é de fato projetada de forma não consciente a partir de nós mesmos. Então, esse movimento ele é muito triste, porque ele não é um movimento como um movimento da natureza, né? Que a gente vê assim, equilíbrio, fluidez, beleza, né? Tem uma estética. O nosso movimento ele é uma marcha, né? São operários, um atrás do outro, desgastando o próprio corpo, a própria saúde, né? Nada, é muito triste. É verdade. E como eu comentei no início da live, né? Essa normalidade, né? Ela está caindo porque isso parece que está se intensificando, né? Pela essa tecnologia louca que a gente tem hoje, a informação muito rápida, tudo muito rápido. Aí essa insanidade se acelerou, né?
E junto com isso vem os efeitos colaterais, né, do lixo, do excesso de movimento, do excesso de ruído, de barulho, a gente gera mais lixo e a gente polui o planeta. E essa natureza, né, que é a nossa fonte, cada vez mais negligenciada. Então, realmente, é o que eu convido as pessoas, né? Eu acho que o momento é agora, a gente está realmente no momento de dar esse salto quântico de consciência, né? Que é enxergar essa perspectiva mais ampla da consciência, né? E não ficar preso ao pensamento, à forma, porque parece que a gente está num movimento acelerado assim de queda, né? Da normose. Então, nós, mais do que... Sempre foi urgente esse despertar, mas agora parece que, né, toda a conjuntura assim, está nos convidando realmente a despertar, porque vai ficar difícil, né? É, é complicado porque o que vai acontecendo? Na medida em que a gente deteriora o ambiente externo, isso vai também prejudicando o nosso próprio corpo, a nossa, Claro. como a gente não tem clareza sobre essa interdependência do interno e do externo, o externo ele tem um impacto muito grande sobre nós. E aí chega uma hora que a própria vida contemplativa vai se extinguindo da Terra. Porque as Nossa. pessoas vão chegar, nós vamos estar num nível de tanta aflição, cuidando de coisas tão básicas, né, como falta d'água, É, né, as catástrofes todas, falta de alimento. Quem é que vai, se é, já não tenha feito exercício, quem é que vai lembrar de é. que existe essa interdependência, que nós podemos fazer silêncio, que há uma autorregulação interna? Então, realmente, nós precisamos aproveitar, nós É. precisamos tomar as condições ainda medianamente favoráveis e exercer o nosso trabalho. E principalmente que as pessoas não temam, eu friso muito isso. As pessoas às vezes acham que a vida contemplativa, a meditação, esse exercício de yoga, o que seja, é uma bolha cor-de-rosa, como se a gente fosse fazer práticas, cruzar os braços para a catástrofe mundial. Não é. Eu diria assim que qualquer tipo de ativismo, visão política, só melhora, porque a nossa Uhum. própria visão, a nossa visão vai se tornando muito mais profunda e conectada com a vida. Só que daí tem algo extraordinário, né? Eu gosto de coisas extraordinárias. Vai ter algo extraordinário associado à nossa conexão com a vida, que é a clareza da mente, a clareza da consciência. Então, a gente vai poder acrescentar aos nossos discursos, aos nossos projetos, às nossas ações e intervenções, uma clareza que não pode, não tem como vir de uma ação ou de um acúmulo de conhecimentos passados, acadêmicos simplesmente, ou Uhum. de antepassados. Quando nós temos o exercício da vida contemplativa, surge a possibilidade de uma clareza inédita. Nós somos capazes de ver coisas que não são vistas se eu não tenho essa amplitude. E o Uhum. nosso poder criativo, ou seja, de dar soluções, ele fica muito ampliado. Uhum. Então, eu diria, a vida contemplativa, ela cabe completamente no chão da vida contemporânea, né? Então, apliquem, façam. Uhum. Ai, que bacana. E eu percebo muito, assim, pelas pessoas que me procuram, né? Que um fator importante também é o que a gente chama de paradigma, que a mente atua, né? Ou paisagem mental. Isso é algo também que opera de forma silenciosa, né? E os pensamentos, tudo vai, as emoções, né? Tudo vai brotando naturalmente dentro desse pano de fundo, né? Digamos assim, que a nossa mente está operando e que a gente não percebe. Que a gente também só vai ter a oportunidade de perceber através dessa prática contemplativa, né?
Senão a gente já está dentro ali do movimento, né? E não percebe que pano de fundo, né? Que está ali atrás, né? Não. Exatamente, a nossa visão, ela tem a tendência de se restringir a um foco. E É. o exercício meditativo, ele nos dá essa plasticidade. Então, nós vamos perceber que a consciência, ela tem a capacidade de foco, então ela pode aprofundar um ponto, mas agora ela é capaz de aprofundar um ponto e ser inspirada por um espaço muito maior do que aquele próprio ponto. Então, essa integração do espaço e do ponto torna a relação da consciência com aquele ponto muito mais profunda, criativa, ampla e leve. Então, nós somos capazes de fazer foco sem ficar apegados àquilo e sem aquilo se tornar um peso para a nossa própria vida, como as nossas especializações e hábitos. Então, a meditação, ela nos ensina a fazer esse pulsar entre foco e abertura, entre tônus e relaxamento, entre silêncio e movimento. Então, a gente volta que eu tenho chamado de temperança. Então, a gente não fica mais em nenhum dos extremos, mas eles se tornam completamente comunicados e Complementares, né? um favorecendo o outro, né? São Então, complementares, né? isso. Então, para nós é muito interessante, porque nós vamos precisar de foco. A gente precisa, a gente está andando, a gente precisa olhar para o chão, a gente precisa responder para alguém, a gente precisa fazer coisas pontuais. Mas agora é a plasticidade, tem um espaço muito grande de como que eu vou fazer essas coisas. Eu preciso fazer essas coisas? É. Qual é o significado disso? O que que eu posso mudar? Então, como eu falei, a qualidade da nossa visão, criatividade e interação amplia muito. E daí aqui é que surge uma sensação também de leveza, alegria, contentamento, brincadeira, aventura. A vida fica mais interessante porque agora eu estou integrando elementos que sempre fizeram parte da realidade, mas eu só via alguns. Olha que lindo. E não, e isso que você falou me remeteu diretamente aqui ao coração da física quântica, que é a dualidade onda-partícula, né? Ah, sim. Então, gente, isso tudo que a Márcia falou, hoje a gente tem uma descrição científica, né? Que diz o seguinte: a partícula, ela não é partícula, ela é uma onda. Mas ela também não é só onda, porque ela se manifesta como partícula. Então, ela é uma dualidade onda-partícula. Não é que ela não seja partícula. Ela se manifesta como partícula, mas ela também tem a natureza de onda, dessa onda que se espalha, dessa onda que se expande. Exatamente como a Márcia descreveu, né? Da nossa experiência, da nossa Isso. consciência, né? É que a gente tem conceitos sobre as É. coisas. Por exemplo, o conceito de ser. Então, quando a gente diz que alguma coisa é, eu imagino um bloco. Mas não tem nada na natureza e na nossa própria constituição que não seja mutação. Então, aquilo é. Eu também gosto dessa expressão, né? Um composto orgânico mutante. Então, tudo que a gente experienciar é um composto orgânico mutante. Está mudando, está mudando. Então, o nosso conceito de ser ou de apontar, né, de concluir, começa a mudar, ele começa a ficar mais aberto. Então a gente entende que é como você falou, não é que não seja, mas já não é mais. Então e daqui a pouco já não é mais. E É isso nisso aí. surge a graça de observar a própria realidade e fazer parte dela. Porque a gente começa a perceber a originalidade de cada momento e a espontaneidade com que as coisas vão se configurando e se desmanchando. E daí Ai, que a lindo. nossa visão, o nosso raciocínio começa a mudar, porque não tem, vendo isso, como é que eu vou ter raciocínios duros sobre a realidade? Conclusões assertivas? Tem uma apreciação. Nós começamos a ter muito mais um olhar apreciativo
né, para a Uhum, realidade do que conclusivo, querendo uhum, fazer estudos precisos para poder fazer um tratado sobre as coisas. uhum. Né? Não, a gente vai curtir muito mais poesia, arte, música, dança do que tratados. Ai, que legal, perfeito, muito bom. Então, gente, já está acabando o nosso tempo, né? Eu vou aproveitar, vou deixar aqui o meu convite para quem gosta desse caminho da ciência, né? Para quem quer estremecer as bases aí dessa visão clássica de mundo, dessa visão engessada. Eu vou oferecer na semana que vem 4 aulas gratuitas, dia 8, 9, 10 e 11 de fevereiro. Então, vocês estão convidados, podem clicar lá na minha bio, tem o link, se inscrevam para receber o link das aulas. E vamos começar, né, a dinamitar um pouquinho essas estruturas aí, né, e abrir espaço, né? Vamos abrir espaço, porque esse movimento, né, como a Márcia falou, é organicamente mutável, como é que é o termo? É o composto É, orgânico mutante. isso, composto orgânico mutante, adorei. É É. isso aí, né? É a própria onda que se colapsa numa partícula, que na verdade ela nunca deixa de ter a natureza de onda, e assim vai, e assim vão as infinitas possibilidades, né? Cada hora colapsando de uma maneira diferente, e a gente nos divertindo aí um pouco no meio disso tudo, né? É. Afinal, é uma magia, né? Essa vida é mágica, né? É algo fantástico. Isso. Então, Márcia, querida, se você quiser deixar alguma mensagem, algumas palavras para a gente finalizar, eu vou dar uma olhadinha nos comentários aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta específica, deixa eu ver. Mas você fique à vontade para a gente ir fazendo a finalização. É, eu fico muito feliz, Eliane, né, com esse espaço de conversa, né, porque são sementes, a gente vai lançando sementes no coração das pessoas que chegaram, né? Então, eu acho que isso, ainda hoje eu fiz uma postagem, né, dizendo que a história se repete, né? Então, a gente vai olhar para o mundo e vai ver muitas pessoas se movendo. Algumas vão perceber o silêncio, e Ah, eu pouquíssimas, vi. isso, e Aham. pouquíssimas, raras, É. vão conseguir viver essa integração, né, de poder se expressar a partir de um lugar mais amplo, aberto, menos pessoal. Então, Uhum. é um funil, e eu acho isso intrigante. Eu acho que cada pessoa poderia se perguntar, nessa geração, essas contemplações, esses ensinamentos, essas práticas chegaram até mim. O que eu vou fazer com isso? Dentro dessa estatística, eu vou fazer parte de que grupo? Eu vou Uhum. simplesmente olhar para isso das costas e vou levar minha vida como eu já levava? Ou eu vou Uhum. tentar minimamente fazer contato com esse silêncio, com essa meditação? Então, se eu vou fazer parte dessa estatística, eu conseguiria fazer disso a minha maior entrega? Eu conseguiria colocar o meu coração inteiro em chamas dentro desse exercício como a grande prioridade, entendendo que esse é um grande tesouro raro que existe, né, no reino humano. Então eu deixaria essa pergunta para as pessoas que Ai, chegaram até maravilhoso. aqui, né? O que você vai Uhum. fazer com isso a partir de agora, né? Então, Uhum. tome um tempo, faça a sua escolha, se decida e daí são os frutos, né? A depender das nossas, entre o céu e a terra tem isso, né? É um campo de muitas liberdades, a realidade é plástica, mas a partir de cada escolha, um resultado. Então é Uhum. espelhado, né? Então, assim como É. na terra você planta e algo nasce, do teu comportamento, da tua manifestação, tudo gera fruto.
né? Então, Uhum. quais são os frutos? Né? Que a Ai, partir que das suas maravilha. escolhas. Então, esse cuidado, né? Façam suas escolhas conscientemente e deixo aqui o meu mais profundo desejo que todos fiquem bem, que todos tenham tudo o que é necessário, né, para ter saúde, conforto e fazerem os seus exercícios, né, e despertarem para essa esfera da vida contemplativa. Ai, maravilhoso, Márcia. E eu quero complementar aqui que esse convite, né, que você deixou aí é o que há de mais importante para a gente fazer, né? Não, não há outra coisa a ser feita, porque a gente corre para lá, corre para cá, a gente busca isso, a gente busca aquilo, mas na verdade o que a gente busca mesmo é essa plenitude aí, que vai ser encontrada nessa direção que a Márcia apontou, e não na direção que a gente equivocadamente está buscando, né? É, Então, nós estamos buscando as coisas certas, só que nos lugares errados, isso mesmo. né? Então, a Márcia já deu a direção aí, gente. Então, Lindo. aproveitem. Muito obrigada pela presença, Márcia. É uma alegria sempre te ouvir. Obrigada a todos que estiveram aqui e seguimos juntos nessa jornada aí Isso. de iluminação, né? Isso. Um bom De trabalho para você, despertar. Viviane. Que o teu Obrigada. trabalho expanda, tá? Que tudo Muito de bom assim obrigada, querida. nas tuas atividades. Tá bom. Muito obrigada para você também. Um beijo, Obrigada. Um gente. beijo.